Falar um pouquinho do jogo do Flamengo e Fluminense no Maracanã, no qual o Flamengo foi superior ao Fluminense, realmente foi superior ao Fluminense. O Flamengo conseguiu impor o seu jogo, um jogo de pressão alta, um jogo do pé de pressão muito eficaz, no qual o São Paulo pediu para isso acontecer. Até na estratégia desse pé de pressão tinha aquelas faltas técnicas, no qual o Daronco não deu nenhum amarelo para o Flamengo, 22 faltas feitas pelo Flamengo, 5 feitas pelo Fluminense e não receber nenhum amarelo. Não é legal. O Fluminense saiu sem nenhum amarelo. Ainda teve o pisão do Gabriel também, que ele não deu nada, deixou passar batido e deixou o jogo correr assim. O Fluminense teve o Felipe Melo expulso e bem expulso. Foi a entrada, era o último homem também, a entrada foi um pouco forte. E o Ganso que tomou amarelo por reclamação com o Daronco, acho que foi até na expulsão do Felipe Melo mesmo, foi decorrente disso aí, né? Mas no decorrer do jogo deu nenhum amarelo pro Flamengo, no qual fez 22 faltas, sendo técnica ou não, o árbitro tem que dar um amarelo para controlar sim essas faltas técnicas. Mas isso não ocorreu. Tem gente aí falando, né, já em vídeos aí, mas quando é contra o Flamengo, ninguém fala nada, isso e aquilo. Esse mesmo que tá falando isso, que é o Mauro César, ele era contra quando o Abel Braga jogava assim, quando o Filipão jogava assim também. Falava que eram treinadores ultrapassados, que só sabiam bater, só sabia picotar o jogo, isso e aquilo. Então tem que baixar a bola um pouco e, né, parar com essa síndrome aí de só proteger treinador de fora e treinador brasileiro ser criticado. É uma vergonha, né? Mas tudo bem. Vamos prosseguir aqui no vídeo. E o Flamengo fez certo. O Flamengo foi excelente nesse jogo. O Flamengo foi superior ao Fluminense. Poderia até meter uma goleada no Fluminense. Eu achei que poderia acontecer ali o Flamengo fazendo gol, fazer o segundo. Ainda mais quando o Felipe Melo foi expulso, parecia que o Flamengo ia achar. Ia achar o caminho ali, realmente achar gols ali, pelo menos 3 ali, e sair bem naquele jogo. Porque era um estilo de jogo do Flamengo que era um estilo de jogo para golear. Não era um estilo de jogo para sair com 1-0. Parecia que saía dali uns 3 gols, ali 4. Parecia aquele jogo do Fluminense contra o Flamengo de 4-1 foi, né? O Ayrton fez o gol no final. Parecia realmente que estava aquele clima ali de bastante gols. Se você dorme no primeiro tempo e acorda no segundo tempo ali no final do jogo, você acredita que foi uma goleada. Se alguém falar para você, depois você vê que foi 0-0, com 1 a menos, e falar, mentira. Isso não aconteceu. Com 1 a menos ainda ficou no 0-0. Mas realmente foi assim. Mas o Flamengo foi superior. Eu acho que o Flamengo está começando a entender o que é o São Paulo. Todos os jogos vai acontecer isso? Não. Todos os jogos não vai acontecer isso. Vai cair um pouco essa competitividade, porque foi um clássico, no qual o Flamengo está engasgado com o Fluminense. Os jogadores, o nível vai lá em cima de competição. Eles querem bastante vencer para tirar essa nhaca. Mas nos próximos jogos não terá tudo isso. Até porque esse nível de intensidade requer muito físico. O Flamengo não está tão assim fisicamente para ter esse nível de intensidade a todo momento. Isso aí o São Paulo também sabe disso. Na imagem aqui vocês veem o Flamengo fazendo pressão. Um escanteio, o Fluminense consegue recuperar a bola, o Flamengo bota a pressão do Fluminense. Na próxima imagem aqui, ó, encurtamento da zona de pressão. Isso é excelente. O São Paulo faz muito isso desde o Série. O Dorival Júnior fez isso também. O Jesus também fazia isso. Encurtamento da zona de pressão. Você desgasta menos seus jogadores. Seus jogadores vão ter um campo menor para percorrer. Então o desgaste é menor. Entende? Então isso é bacana. Por isso que o Flamengo teve uma pressão tão intensa assim. Desgasta sim. Mas é menor. O Flamengo entrou na rotação rápida. O Fluminense entrou na rotação baixa. Então foi bem diferente o cenário. Nesse outro imagem que eu quero mostrar um pouco, que o Flamengo marcando pressão, novamente, onde está a zona da bola, tem jogadores do Flamengo. No plano futuro de passe tem jogadores do Flamengo também ali em vermelho. Aqui em verde é um Fluminense tendo ali alguma linha de passe. Porque vai acontecer, seus jogadores vão fazer uma marcação em bloco, a linha de passe ela vai aparecer ali para o adversário, sim, não tem jeito. Aqui novamente, isso aqui é interessante, você vê um Flamengo com a primeira linha de combate ali de pressão, você vê o Wesley marcando ali o Cano, que desce desse lado, e o Arrascaeta já está ali em prontidão, pronto, vamos dizer, ataca e defende, né? O Arrascaeta naquela coisa, atacar e defender. Atacando e se defendendo, então tá certo, tá marcando pressão e se defendendo ao mesmo tempo. O jogador mais recuado ali em prontidão para poder dar um bote e recuperar essa bola. Tanto é que nesse lance a bola é recuperada pelo próprio Arrascaeta. Nesse lance aqui também é bem interessante, você vê a liberdade dada para o André, também era dada para o Nino. Primeiramente era dada mais para o Nino que para o André, porque o Nino não tem tanta qualidade de passe. Então o São Paulo pediu para dar essa liberdade ao Nino. Liberdade ao André aqui nesse setor. O André carregando essa bola. Você tem uma Arrascaeta em marcação de gatilho, esperando a aproximação, um passe para ele romper esse passe e recuperar essa bola.
E você tem a linha de pressão marcando e defendendo. Você vê ali o Flamengo marcando e defendendo. É uma linha de pressão alta, mas ao mesmo tempo um pouco abaixo, ali próximo ao meio campo. É a linha de marcação marcando e defendendo que se fala. Você marca e se defende ao mesmo tempo. Você não vai com tudo para cima. Perfeito, tirando a linha de passe do Fluminense perfeitamente. Aqui novamente, você vê algo aqui que é interessante também. Você vê a primeira linha rompida do Flamengo. O Flamengo aqui tenta marcar uma pressão, primeira linha rompida. O que é encurtamento de zona de pressão é isso aqui, ó. Linha de contenção. Você já tem uma linha de contenção de 3 jogadores ali pronto para recuperar essa bola. Essa bola não vai chegar até a zaga, porque esses 3 jogadores estão prontos para diminuir esse espaço. Então diminuiu a zona de pressão. Você vê aqui no azul, você vê uma zona de pressão curta. Não tem como o Fluminense ter muito espaço para trabalhar essa bola e levar essa bola até o campo do Flamengo. Embora o Fluminense trabalha com espaço curto também, né? Não precisa ter tanto espaço assim para a equipe do Diniz. Eles conseguem criar jogadas ali nesse espaço curto. Aqui é interessante também que você vê o lançamento aqui que foi 2 vezes pro Wesley. O Wesley passava o facão aqui. Isso é bem interessante. Você vê o Santos lançando essa bola. Uma coisa que chamou a atenção aqui, essa marcação em vermelho no próximo meio campo aqui que eu fiz. Bem aqui no meio, a marcação em vermelho aqui. É mostrando que o Flamengo dessa vez tem superioridade numérica no centro do campo. Antigamente a reclamação com o VP era que ficava 2 jogadores centralizados. Hoje você tem 3 contra 2 do Fluminense. O espaço aqui nas costas do Pirani acontece porque você vê o Marcelo aqui entrando por dentro. Então o Wesley não está nem jogando nas costas do Marcelo. O Wesley está jogando nas costas do Pirani, que tem mais velocidade que o Marcelo. Quando o Marcelo entrava por dentro, o Pirani tinha a movimentação de marcar o Wesley, aquele corredor do Wesley. Mesmo assim, essa bola chega nas costas do Pirani, foi impedido, ok, mas foi uma jogada bacana. Teve 2 vezes essa jogada aqui do Flamengo. E quase sai em gol. Ou no lance perigoso. Então essa jogada nas costas do Pirani aconteceu e quase o Flamengo aí consegue uma jogada excelente, uma jogada bacana aí. Você vê aqui na marcação aqui em verde, aqui bem próximo à área do Flamengo, 3 jogadores do Fluminense fazendo pressão, 3 jogadores do Flamengo no meio campo contra 2 do Fluminense. Bacana. Superioridade numérica central o Flamengo teve nesse jogo. Isso é legal, porque marca no 4-4-2. É 2 linhas de 4, não uma linha de 3, com 2 volantes no meio, né? Ali, livre ali, num meio campo enorme para percorrer. O São Paulo trabalha diferente. Aqui é quando foi expulso o jogador do Fluminense, o Felipe Melo. O Felipe Melo sendo expulso, o Fluminense baixa o bloco, é 9 jogadores lá atrás, o Fluminense já trabalha assim, né? Eu acho, tem que dar parabéns ao Fluminense, ao Diniz, porque o Fluminense mostrou que sabe atacar, sabe controlar e sabe se defender. O Diniz, ele faz um treinamento com 9 jogadores. Com 9 jogadores apenas, com 1 a menos de campo. O Diniz faz um treinamento assim sempre. O Diniz e o Eduardo Barros. Tem que parabenizar tanto o Diniz quanto o auxiliar dele, o Eduardo Barros, que eu conheço já faz um tempo, desde a Ponte Preta. É um rapaz que trabalha bastante, gosta de coisas novas também, gosta de inovação, gosta de aplicar metodologias novas. E isso é legal. Você vê um Fluminense que soube se defender e soube sofrer. É importante o time saber controlar, o time saber atacar, o time saber se impor, mas também saber sofrer. Ah, esse time só se defendeu. Foi covarde, não foi covarde. Queria o quê? Que o Fluminense jogasse pra cima do Flamengo e tomasse goleada? Não. Tava com 1 a menos. É necessário se defender, é necessário se segurar. Pra mim, o melhor jogador do jogo foi o Gerson. Pra mim, eu acho, e falando do Gabriel Barbosa, o Gabriel Barbosa precisa atuar menos e jogar mais. Menos atuação e mais futebol. Precisa jogar mais e atuar menos. Ele vem atuando no cenário de ator desde o jogo contra o Bahia, né? Fingiu cotovelada no rosto, agora de novo fingiu de novo, e o Daronco não caiu na dele. Isso está sendo marcado, porque ele vai atrapalhando o trabalho da arbitragem também, coloca em jogo o trabalho do árbitro, e no próximo jogo, se ele fizer isso, ele é expulso. Já está marcado, então é melhor ele baixar um pouco a bola e começar a querer fazer gol, que é o trabalho dele é fazer gol, né? Não é ficar fazendo cena em campo. Faz parte do futebol, não sou contra, mas quando você está fazendo gol, melhor, aí tudo bem, você pode fazer sua cena, mas quando você não está fazendo nada, vou baixar a bola, né, um pouquinho e fazer jogar mais futebol, meter bola na rede, que faltou isso ontem pro Flamengo. E ontem o Gabriel não fez isso. Vou mostrar aqui o Gerson, porque eu falei que ele foi o melhor do jogo, realmente. Vou mostrar aqui pra vocês, vamos lá. Então, falo que o Gerson foi o melhor do jogo, porque o Gerson foi o jogador que teve mais posse de bola, teve 192. 192 vezes a bola passa pelo Gerson, ele teve mais posse de bola. E foi o jogador que deu mais passe no jogo, deu 55 passes no jogo. O Gerson foi o líder do Flamengo ali em posse de bola e em passe. Foi um jogador que realmente controlou esse jogo bastante. Com quem ele trocou mais passe foi com o Pulgar. O Gerson trocou mais passe com o Pulgar. Foi
13 passes trocados com o Pulgar. Foi o jogador que ele mais trocou passes, o restante ele distribuiu com os outros companheiros de time. Então, para mim, foi o cara do jogo, o melhor jogador aí que controlou realmente o campo ali, foi o Gerson. E o Flamengo foi 0-0, perdeu a oportunidade de vencer, eu acho, poderia ter vencido bem. Agora esperar o segundo jogo, que algumas mudanças virão no Fluminense, e eu acho que o Flamengo precisa também fazer a mesma forma que fez agora, jogar da mesma maneira, sim, mas entendendo que o Fluminense vai achar caminhos. E não vai ser tão simples assim como foi agora. O Flamengo precisa aí se acordar para esse segundo jogo, porque vai ser bem complicado, sim, contra a equipe do Fluminense, por ser clássico. E para o Fluminense ter um tempo aí. Se fosse na próxima semana, ok, mas tem um tempo aí para o Fluminense mastigar esse jogo, observar os erros e tentar achar um caminho para não cometer os mesmos erros quando o Flamengo fazer a pressão. Beleza, gente? Se deixa um like aí, um comentário, um dislike, uma sugestão, uma crítica, pode ficar à vontade, que o canal é democrático. Fale o que quiser. Até a próxima.